Olá pessoal, tudo bem com vocês? Voltei aqui para mais uma aula de língua portuguesa para você que está buscando a sua aprovação em algum concurso público. E hoje é o nosso segundo vídeo da série Classes de Palavras. Falaremos sobre os adjetivos. Mas antes, se você ainda não for inscrito, já se inscreva aí, já deixe o seu like, ative o sininho e compartilhe esse vídeo. Semana passada eu liberei uma aula sobre os substantivos. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar aqui na descrição o link. Dá uma corridinha lá depois. Na aula sobre substantivos, aprendemos que existem 10 classes de palavras, sendo 6 variáveis e 4 invariáveis. Os adjetivos fazem parte dessas 6 classes de palavras que são variáveis. E eles servem para caracterizar o substantivo e também para indicar um estado do substantivo. Veja os exemplos. A mulher bela. Essa palavra bela é um adjetivo porque caracteriza o substantivo mulher. Agora veja, a mulher é bela. Nesse caso, a palavra bela, ela também é um adjetivo, mas ela indica um estado do substantivo mulher, porque ela foi posicionada depois do verbo de ligação, o verbo ser, funcionando aqui como um predicativo do sujeito. E os adjetivos, eles podem variar de classes de palavras conforme a posição na oração. Fica ligado nesse exemplo. Os jovens brasileiros chegaram ao país. Nesse caso, a palavra brasileiros é um adjetivo porque caracteriza o substantivo jovens. Agora veja o segundo exemplo. Os brasileiros jovens chegaram ao país. Nesse caso, o adjetivo é a palavra jovens, porque é ela quem caracteriza o substantivo que desta vez passa a ser brasileiros. E os adjetivos também se classificam. Vamos ver as classificações. Primitivo e derivado. O adjetivo é primitivo quando ele não sofre acréscimo de prefixo ou sufixo. É a palavra original. Veja o exemplo. Bom. Já o adjetivo derivado é aquele que se deriva de um adjetivo primitivo. Por exemplo, bondoso. Os adjetivos também podem ser simples e composto. Simples quando ele possui apenas um radical. Por exemplo, brasileiro. Composto quando ele possui 2 ou mais radicais. Por exemplo, afro-brasileiro. E os adjetivos também podem ser pátrios e gentílicos. Pátrios estão relacionados ao território, cidade, estado, país. E gentílicos estão relacionados à etnia. Veja o exemplo. O adjetivo israelense, ele é pátrio, porque é uma característica de quem nasceu no território de Israel. Já o adjetivo israelita, ele é gentílico, porque é uma característica de alguém que descende do povo de Israel, não necessariamente tendo nascido naquele território. Agora eu tenho uma curiosidade sobre os adjetivos brasileiro. O adjetivo brasileiro é um adjetivo pátrio.
Mas você já se perguntou por que ele tem esse sufixo? Compare o adjetivo brasileiro com as profissões pedreiro, padeiro, engenheiro. Perceberam que o sufixo é o mesmo? Brasileiro, então, é profissão? Já foi. Eu vou contar uma história para você. O Brasil, quando era colônia de Portugal, haviam aqueles que vinham de Portugal para extrair o pau-brasil e levar para Portugal. Essa era uma profissão cujo nome era brasileiro. Com o tempo, essa palavra passou a ser o adjetivo pátrio que conhecemos hoje. E também os adjetivos também se flexionam. Se flexiona em gênero, número e grau. Quanto ao gênero, os adjetivos podem ser uniforme e biforme. Uniforme quando tem uma única forma para o gênero feminino e para o gênero masculino. Por exemplo, triste, alegre, infeliz. A menina é triste, o menino é triste. E o adjetivo pode ser biforme quando ele tem duas formas. Uma forma para o feminino e uma forma para o masculino. Por exemplo, bonito, bonita. Belo, bela. E o adjetivo também varia em número, singular para caracterizar apenas um substantivo e plural para caracterizar dois ou mais substantivos. Por exemplo, singular, bonita, plural, bonitas. E os adjetivos também variam em grau. Grau comparativo e grau superlativo. Grau comparativo pode ser de igualdade, de superioridade e de inferioridade. Vamos aos exemplos. Grau comparativo de igualdade. Eu sou tão gentil quanto ele. Grau comparativo de superioridade. Eu sou mais gentil que ele. Grau comparativo de inferioridade. Eu sou menos gentil que ele. Quanto ao grau, os adjetivos também podem ser superlativos. Superlativo absoluto, superlativo relativo. O superlativo absoluto pode ser analítico e sintético. Vamos aos exemplos. Superlativo absoluto analítico. Ele é muito inteligente. Superlativo absoluto sintético. Ele é inteligentíssimo. Superlativo relativo de superioridade. Ele é o aluno mais aplicado da sala. Superlativo relativo de inferioridade. Ele é o aluno menos aplicado da sala. É isso aí, pessoal. Essa foi a nossa aula. Espero que não tenha restado dúvidas. Se houver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu faço questão de responder para você. Retomando, os adjetivos caracterizam o substantivo ou indicam um estado do substantivo. Os adjetivos variam em gênero, número e grau. Os adjetivos se classificam em primitivo e derivado, simples e composto, pátrios e gentílicos. É isso aí então, pessoal. E lembre-se que desistir não é uma alternativa. A persistência e a resistência são características dos vencedores. E você deve buscar essas características. E eu tenho certeza que brevemente você vai vir aqui para me contar a sua vitória. Um ótimo estudo para você e até o próximo vídeo.